Olá, caros amigos, caros inimigos, caros nautas, caros ouvintes. Uma boa tarde de domingo para todos. Para quem não me conhece, meu nome é Jamal, né? Deixa eu fechar esse vidro aqui, que esses tagarelos não param de falar. Hoje eu gostaria de falar algumas coisinhas para vocês. E, obviamente, nós não podemos fazer prejuízos, né? Nem ter preconceitos sem justa causa. Mas eu não sou contra o ajuntamento religioso, não sou contra a comunhão de pessoas, né? O que eu sou contra, praticamente, é as pessoas dizerem equivocadamente que nós necessitamos de uma igreja. Quando se esquecem que a igreja não é o templo que fomos ensinados, né? A construção. O templo somos nós, o corpo de Cristo, a igreja, né? E a Bíblia diz que Jesus é o cabeça, né? E nós somos um corpo bem organizado. Um com função de mão, outro com função de pé, outro com função de olho, cada um na sua, né? Agora, quando as pessoas dizem que nós precisamos de um templo para sermos abençoados por Deus, eu fico um pouco, né? Jesus mesmo disse que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em verdade e em espírito, né? Não seria nem ali, nem aqui, nem acolá. Outra coisa que ele disse é que onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali ele estaria. Isso é uma forma de prender as pessoas, de dominar as pessoas, né? De subjugar as pessoas. E outra coisa, me diga, nesse politeísmo religioso, nesse pluralismo religioso, nessa Babilônia religiosa, qual que é a correta? Qual que é o Deus abençoador? É o da Metodista? É o da Congregação Cristã no Brasil? É o da Assembleia de Deus do Belém, do Madureira? É da Presbiteriana Independente, Presbiteriana Renovada? É da Universal do Reino de Deus? É da Igreja Católica? Será que Deus está cativo somente em 4 paredes, fora disso ele não consegue operar? Esse Deus, para mim, não é o Deus que eu acredito. Eu acredito no Deus, gente, criador dos céus e da terra, do universo, né? Eu não acredito no Deus que é criado pelo homem, mas acredito no Deus que criou o homem e todas as coisas. Então o embate já começa aí, né? E depois nós temos outras questões também, né? Todas as denominações foram fundadas por um fundador que diz ter recebido uma revelação espiritual de um anjo, do próprio Espírito Santo, e cada um tem a sua, e cada um prega um Deus. Então nós temos aí deuses e mais deuses multifacetados, né, para todos os gostos. Então eu acho que por aí não é o caminho. E outra coisa, a igreja que eu conheci, que eu percebi, que tem um indício, que Deus deixou uma dica, foi a igreja primitiva, logo depois da crucificação, morte e ascensão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que foi praticada pelos discípulos, pelos apóstolos, né? E parece que durou muito pouco tempo. As outras começaram a partir da fundação da Igreja Católica Apostólica Romana em Constantino, 335, se não me falha a memória, e depois alastrou. Tivemos as inúmeras denominações que nós temos hoje, tivemos aí praticamente vertentes religiosas que não acabam mais e até hoje estão sendo inauguradas, né? Fecha-se um bar, abre-se uma denominação religiosa. E uma coisa que alguém já disse, né? Rousseau disse, todo ensino absurdo leva a atrocidades mais cedo ou mais tarde. Diderot também disse, o homem só será livre quando o último monarca for enforcado nas tripas do último padre. Para vocês verem como que as pessoas que pensam são odiadas, né? Elas não são reverenciadas, elas não são respeitadas, elas são odiadas por toda a história. Todos os profetas foram mortos, assassinados, né? Todos os grandes pensadores foram mortos, né? Giordano Bruno, né? Nós temos aí vários casos, né? Miguel Servet, né? Nós temos Joana d'Arc, nós temos os apóstolos, Pedro, Paulo, Silas, foram decapitados, Isaías foi cortado ao meio vivo, segundo a história. João Batista foi decapitado, Paulo foi decapitado, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Falou a verdade, o mundo não aceita, porque Jesus disse que o mundo jaz no maligno. E todas essas denominações estão de mãos dadas com o sistema político corrupto, o sistema religioso falso dito cristão e o sistema capitalista selvagem dos banqueiros, que são agiotas legalizados pelo próprio governo federal. Então todos eles estão comunados, não tem como você dizer que não. Eles não estão aí a fazer nada ao interesse do reino de Deus, mas dos seus próprios reinos, né? Suas próprias burocracias, suas próprias doutrinas, dogmas, rituais, as suas doutrinações, etc, etc. Segue quem quer, todo mundo é livre, mas o preço depois você tem que pagar. E nós já estamos pagando a conta, né? Um mundo de iniquidade, um mundo de falsidade.